Olá, pessoal, tudo bem? Hoje vim aqui para conversar com vocês sobre artrologia. Sempre digo para os alunos que não é astrologia, é artrologia. É o estudo das articulações, né? Esse é um material mais de apoio, no sentido de que muito mais importante nesse momento é conhecermos ossos e músculos, tá? As articulações eu preciso que vocês conheçam esta nomenclatura, saibam que ela existe, mas é o momento que eu dou maior atenção para o conhecimento sobre os ossos e os músculos. Então, essa vai ser uma aula mais simples, mais tranquila, com algumas imagens expostas, né? Vamos iniciar com nossos slides, né? Então, nós temos aqui a artrologia. E eu deixo aqui para refletirmos juntos. Os ossos se unem para constituir os esqueletos. Porém, né, essa união não tem apenas a finalidade de colocar os ossos em contato uns com os outros, mas de permitir mobilidade, né? Esta conexão entre os ossos e entre as cartilagens é chamada de articulação. Então, aquilo que os nossos avós chamam de junta, né, de dobradiça, são as articulações do corpo humano, aonde o nosso corpo se move, né? Então, do grego, artron significa juntura e logos o estudo. Então, é o estudo das nossas articulações, é a parte da anatomia que vai estudar as articulações, deixando bem claro que é o sistema articular que impossibilita os movimentos do nosso corpo humano, né, que é o objeto de estudo, de ensino e de aprendizagem da educação física. Desculpem. Então, as articulações, elas são classificadas em três grandes grupos: fibrosas, cartilaginosas e sinoviais, de acordo com a natureza do elemento, né, da sua composição, ok? Então, iniciando pelas articulações fibrosas ou sinartroses, nas articulações fibrosas ou sinartroses, os ossos são mantidos por tecido conjuntivo fibroso, né? Então, é uma sin, né? O prefixo sin quer dizer sem, né? Então, uma mobilidade extremamente reduzida, quase imóvel, né? Quase inelástica. E os tipos principais são as suturas, as sindesmoses e as gonfoses. Então, vamos ver quem é esse povo todo, né? As suturas, pessoal, né? Nos ossos do crânio, nós temos pouco tecido fibroso. Na maturidade, essas fibras começam a ser substituídas e a gente tem a fusão, a sinustose. Então, eu convido vocês a lembrarem que quando a gente vai visitar bebês recém-nascidos, as mães não têm o maior receio que você encoste na cabeça da criança. Isso porque a criança tem o que se chama popularmente de moleira, tá? O nome técnico, a nomenclatura anatômica da moleira é fontanela, aquela marca de água mineral que a gente conhece. A fontanela, qual a função da fontanela? É permitir, né, que o nosso encéfalo, o nosso cérebro continue crescendo, então ela dá mobilidade para os ossos do crânio. Então, a gente tem a fontanela, que ocorre ali até os 2 anos de idade, e daí o processo de ossificação, de fusão das fontanelas, né, se chama sinostose. Então, eu tenho ali os ossos do crânio, com a abertura, com uma articulação móvel ali, que são as fontanelas. À medida que vai ossificando as fontanelas e os ossos do crânio vão ficando fundidos, esse processo se chama sinostose e vai criar as suturas, que são as suturas cranianas. Se vocês pegarem na cabeça de vocês, então, a partir dos 2 anos de idade, a gente não tem mais um crescimento tanto em volume da nossa massa encefálica, ela vai daí se dobrando para crescer, né? E então permite que a nossa cabeça já fique fundida, nós temos um crescimento daí menor do perímetro cefálico a partir de então, né?
Então, vejam, estas são as suturas daí, antes do processo que resulta em sinostose. Então, vocês estão vendo ali uma fontanela, né? Que daí ela vem a se tornar sutura. As fontanelas ou fontículos ali, né, são amplas áreas de tecido fibroso que unem os ossos no crânio fetal ou do recém-nascido, permitem mobilidade e crescimento, e através da sinostose, ossificação, causa a fusão, e daí vai se tornar sutura. Então vejam ali o crânio do recém-nascido, né? A gente vê várias fontanelas separando os ossos parietais, osso frontal, né? Osso occipital. E daí a gente vem aqui para esta imagem já no adulto, em que nós temos já as suturas estabelecidas. Temos a sutura serreada, que separa o osso frontal dos parietais. Temos a sutura escamosa, né, separando temporais de parietais. Temos ali a sutura plana, né, entre os ossos nasais. Aí, aqui eu vou até compartilhar a minha tela do computador para que possamos observar juntos a partir de agora. Então, olhem lá o meu mouse, o meu cursor, né? Nós temos sutura serrátil, daí nós temos a esquindilese aqui no pálato, né? Sutura plana entre os ossos nasais e a sutura escamosa. Aqui, essa separação. Então, nós temos aqui a plana internasal, esquindilese vômero esfenoidal também, né? E daí nós temos também a sindesmose, né, que também é um tipo de sinartrose, de articulação praticamente imóvel, que é uma grande quantidade de tecido fibroso na articulação tibiofibular distal, né? Então aqui a gente vê, e na radioulnar também distal, ok? Aqui a gente tem uma visão mais aproximada, tá? Então, nós temos apenas duas sindesmoses no corpo humano. Nós temos as gonfoses. Então, entre os nossos dentes e os alvéolos dentais, nós também temos uma média quantidade de tecido fibroso que permite uma articulação. Então, nós temos alguma mobilidade, né, nos nossos dentes que formam a articulação dento-alveolar. E agora a gente vai para o nosso segundo tipo de articulações, que elas já são, digamos, semimóveis, articulações cartilaginosas ou anfiartroses. Elas são, então, parcialmente imóveis, né? Classificadas de acordo sempre com o tipo de cartilagem que está presente na articulação. As anfiartroses podem ser de dois tipos, sincondroses, que são ditas raras, e sínfises. Então, vejamos quem são estas moças, né? Então, nós temos ali a sincondrose esfeno-occipital, né? Entre osso esfenoide e osso occipital, né? E vai determinar o crescimento, né, antero-posterior do crânio, tá? Então, é uma cartilagem hialina que está presente nesta articulação. E nós temos a sínfise, né? Uma sínfise vocês já conhecem, né? Que é a sínfise púbica entre os ossos do púbis, que é onde a gente tem a dilatação no momento do parto para que o bebê nasça. Então, a presença de fibrocartilagem nessa articulação. E a outra são a sínfise intervertebral. São os discos fibrocartilaginosos que ficam entre as nossas vértebras, né? Que quando nós escutamos que a pessoa tem hérnia de disco na coluna, ela tem problema nestes discos, né? Tem alterações patológicas nesses discos que têm uma função de amortecimento, além de mobilidade, né, muito grande. E o nosso terceiro tipo são as articulações sinoviais ou as diartroses. As articulações sinoviais ou diartroses, elas permitem, né, pelo deslizamento de uma superfície óssea
com a outra, a gente tem mobilidade. Então, são quem de fato é móvel em nosso esqueleto. Esse movimento, né, para que esse movimento ocorra, a gente precisa que entre as peças articulares tenha-se líquido sinovial. Tá? Vocês vão se lembrar bem que quem faz lesão de joelho reclama de edema, de inchaço no joelho, né, porque daí é por excesso, né, inflamação nesse líquido sinovial. As articulações sinoviais, então, elas têm como meio de união, né? Quem vai conter essas articulações é algo chamado cápsula articular, que é como se fosse um manguito, já vamos ver a ilustração, que envolve a articulação se prendendo nos ossos, né? Acima e abaixo da articulação, e esse manguito fica repleto, cheio, é uma bolsa cheia de líquido sinovial. Tá? Então, acompanhem lá comigo. O primeiro elemento, né, a cápsula articular, é a membrana de tecido conjuntivo que envolve a articulação sinovial. Então, vejam aqui que a gente, então, acaba tendo uma cápsula, né, ao redor da articulação. Daí, a gente tem uma face ou superfície articular, né, que é coberta por cartilagem hialina, tá? Então, a gente acaba tendo aqui as superfícies articulares, né? E ela é dita avascular, porque ela não é irrigada por vasos sanguíneos e sem inervação, ou seja, a gente não tem inervação para que se perceba a dor. Né? Aqui a gente tem, pessoal, aquele fenômeno que a gente vê nas pessoas mais velhas que se chama artrose, quando eu tenho o desgaste, né, desta cartilagem, e daí eu começo a atritar o osso com o osso. E o osso, sim, ele é inervado e é onde se começa a cicatrizar o osso na forma de calo ósseo, ter dor e limitar a mobilidade, né? Como essas cartilagens, essa superfície articular, ela é avascular, então a regeneração dela é muito pobre, a gente não tem nutrição dela com células por meio do aporte sanguíneo, entende? Daí nós temos algo que se chama membrana sinovial, que está aqui, né? A membrana sinovial, que a gente está vendo aqui em vermelho, é a parte interna da cápsula. Então, vocês estão vendo ali em branquinho a cápsula e em vermelho a membrana. Essa parte interna é quem produz e também reabsorve esse líquido sinovial, a sinóvia, né? Que é rico em ácido hialurônico e permite a lubrificação, né? Como se fosse um óleo nas nossas engrenagens. Tá? E daí nós temos a cavidade articular, que é toda preenchida aqui pelo líquido sinovial. Então, revendo, né, o osso, os ligamentos, junto com a cápsula articular, a cartilagem, o líquido sinovial, a membrana sinovial e o osso novamente. É uma estrutura bastante complexa, a das articulações com mobilidade. Vejam daí uma situação de disfunção, né? Na disfunção, a gente tem a cápsula articular inflamada, a sinóvia inflamada, o líquido sinovial daí fica com menos espaço, fica tudo edemaciado, aumentado de volume, com sinais de inflamação que a gente chama que são calor, rubor, tumor e dor. Calor é quando a gente pega e o local está quente, rubor quando está avermelhado, né? Tumor pelo aumento de volume e a dor que é referida pela pessoa, né? Isso é muito comum no esporte a gente visualizar na articulação do joelho. Daí aqui a gente tem, né, uma visualização em cadáver, né? Aqui em a gente tem a cápsula articular retraída, ou seja, a gente foi feita uma incisão, um corte, foi aberto, né, puxado para os lados a cápsula articular, de modo que se possa enxergar em B aqui a cabeça do osso húmero, né, que é quem se articula aqui com a cavidade glenoide da escápula. Em C, nós temos a cavidade articular, que é onde fica o líquido sinovial, né. Sobre a cabeça do osso húmero, teremos daí aquela cartilagem, na cavidade glenoide aqui da escápula também, né.
Em D é possível ver um feixe vásculo nervoso, né, de vasos, artérias e veias e nervos, né, chegando ali na região. E em E a gente vê a veia cefálica, tá? Daí a gente tem acessórios opcionais, parece carro, né, gente? Opcionais de fábrica, nas articulações sinoviais. Mas é opcional no seguinte sentido, quer dizer que não está em todas, né? Mas é o menisco, por exemplo, que é um opcional no joelho, em todos os seres humanos ele existe. Ele é opcional porque ele não está em todas as articulações do nosso corpo, mas naquelas em que há em todos nós. Tá? Então, o tecido fibrocartilaginoso, né, é uma adaptação das superfícies que vão tornando-as congruentes, é como se fossem amortecedores. Então, olhem ali que eles têm formatos de C, eles repousam ali nos côndilos, né, entre tíbia e fêmur, e fazem uma coaptação, né, uma adequada adaptação para que os dois deslizem um sobre o outro e ocorra o movimento de flexo e extensão do joelho, né? Então, nós temos no joelho, na articulação do externo com a clavícula, externo-clavicular, e na articulação temporomandibular, do osso temporal, com a nossa mandíbula, né? Que às vezes a gente escuta falar que a pessoa travou a mandíbula porque deslocou o disco, né? Então a gente tem ali uma articulação bem sensível, porque ela é solicitada o tempo todo quando mastigamos, quando falamos. E daí nós temos as articulações sinoviais ou de artroses de grande mobilidade, elas são classificadas de acordo com a superfície de contato, né? Elas podem ser plana, selar, condilar, trocoide, gínglimo e esferoide, que é o que vamos ver agora. Então, a plana, ela não tem movimentos amplos, ela tem movimentos de deslizamento. Então, entre os ossos do tarso, né, intertársica, né, existe movimento, mas um movimento muito sutil, é uma articulação plana. E entre os ossos do carpo, intercárpica. Então, vocês começam a entender porque a gente tem que conhecer o nome dos ossos também, né, que os estudos subsequentes vão demandar que vocês conheçam, saibam onde está carpo, onde está tarso e quem são eles. A articulação celular é aquela que tem das extremidades em formato de uma cela, né? E ela acaba sendo a articulação do primeiro dedo, tá? A articulação condilar, né? A articulação do joelho, né? Dos côndilos, ela tem uma forma elíptica, né? Em uma das extremidades. A articulação trocoide, né? Entre rádio e ulna proximal, né? Entre atlas e axis, né? A gente vê bem atlas e axis aqui, onde uma das extremidades tem o formato de pivô ou eixo. Gínglimo, ela é uma articulação bem mais móvel, né? Uma das extremidades é em formato de dobradiça. Então, entre as nossas falanges dos nossos dedos, as interfalangianas, e a nossa articulação de cotovelo, né? Articulação do osso húmero com a ulna, é uma articulação em gínglimo. Esferoide, então nós temos duas esferoides, ela tem amplo grau de mobilidade e liberdade, realiza praticamente todos os grandes movimentos, flexo, extensão, rotações, adução e abdução, né, em todos os planos e eixos, que é a articulação do quadril, né, entre fêmur, né, e pelve, e a articulação do ombro, que nós vimos ali há pouco, né, entre cabeça do húmero e cavidade glenoide da escápula. Então, uma das extremidades tem o formato de esfera, que é o caso do fêmur e do húmero. Daí nós temos articulações que são ditas simples e compostas, que é a outra classificação que vocês encontrarão por aí, pessoal. A articulação simples tem apenas dois ossos em contato entre si, em uma articulação sinovial, como exemplo a articulação do ombro, né, entre húmero e escápula. A articulação composta tem três ou mais ossos participando da juntura, que seria, por exemplo, a articulação do cotovelo ali envolvendo rádio, ulna e húmero.
Daí a gente ainda pode ter a classificação dos movimentos nos segmentos corpóreos, né? O movimento em uma articulação, daí a gente resgata lá a base dos nossos estudos, né? Que ele ocorre em torno de um eixo, denominado eixo de movimento. E, via de regra, o eixo de movimento vai ser sempre perpendicular ao plano no qual se realiza este movimento. Então, vocês podem resgatar lá nossas aulas iniciais e revisar, caso ainda tenham dúvidas. Tá? Então, dessa forma, a gente classifica os movimentos nos segmentos corporais como flexo e extensão, né? Na flexão, a definição de flexão é uma diminuição do ângulo de 180 graus e na extensão é a volta para o ângulo de 180 graus. São movimentos realizados em plano sagital com eixo transverso. A abdução e adução, em que ocorre o afastamento, né, na abdução do plano mediano e na adução a aproximação do plano mediano. Rotação interna e externa, né, que ocorrem ao redor de um eixo, e circundução, que é a soma de todos os movimentos. Tá? E ainda vocês podem encontrar na literatura, em suas leituras, uma classificação funcional das articulações, que é em monoaxial, quando gira em torno de um eixo e possui um só tipo de movimento, por exemplo, a articulação gínglimo do cotovelo, que faz a flexo-extensão. Biaxial, né? Quando gira em torno de dois eixos e possui dois tipos de movimento, como a condilar no joelho. Triaxial, que gira em torno de três eixos e possui três tipos de movimento, as esferoides de quadril e ombro, que a gente tem flexão, extensão, adução, abdução e rotações, que permite daí a combinação de todos os movimentos que é a circundução. E não axiais, em que não se tem movimentos amplos, somente deslizamento, como exemplo as articulações planas, né, intertársicas, intercárpicas. Tá? E, pessoal, então retornando aqui para a nossa câmera, né? Então é uma aula com bastante nomenclatura, mas nesse momento, como eu digo, o mais importante para vocês é dar conta de entender os nomes dos movimentos, os nomes dos ossos, os nomes dos músculos, saber onde está, né? E articulação, vocês aos poucos irão se familiarizando conforme demandar, ok? Então, com base no que vocês viram hoje, se necessário, retornem algumas aulas, revejam algumas nomenclaturas. E é isso aí, pessoal. Se tiverem dúvidas, podem escrever para mim no lucianaweiner@gmail.com, ok? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.